Da gente falar da situação de quem precisa arrumar um empréstimo. Noticiamos aí nessa semana esse novo crédito do trabalhador, né? Um programa do governo aí de empréstimos consignados para CLTs, para microempreendedores individuais, um programa a juros menores. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre o programa e também, obviamente, a fazer com muito cuidado, né? Esse tipo de solicitação. A gente está em contato com a Cíntia Sena, que é professora, contadora, educadora financeira, mestre em educação financeira pela Florida Christian University. Muito bom dia, viu, professora? Tudo bem? Obrigado por atender aqui a Band News. Bom dia, um bom sábado para nós e entender um pouquinho, né, dessa novidade em relação ao crédito. É isso, eu queria começar já com esse último dado que abrimos, inclusive, o jornal hoje. 15 milhões de simulações feitas até às 6 da noite de ontem, né? Dessas, 1,5 milhão se tornaram propostas, mas pouco mais de 1.000 empréstimos ali foram realmente fechados, né? Queria saber de você o que esses números nos mostram. Quer dizer, que as pessoas têm alguma curiosidade, alguma vontade de pegar esse dinheiro, né? Que se, sei lá, 10% vai de quem fez uma simulação, fez de fato um pedido, mas poucos contratos foram fechados, né? O que a gente pode traduzir desses primeiros números aí de pessoas procurando esse novo crédito do governo? Olha, eu acho que a gente pode até olhar um pouquinho, né? A gente tem um dado um pouquinho gritante em relação à inadimplência, então muitas pessoas já não estão conseguindo honrar aí os seus pagamentos e acaba sendo uma alternativa que a pessoa visualiza ali de minimizar um pouco deste efeito. E tem também a curiosidade, né, de ver o que é essa operação, quais são as possibilidades, o que de fato as instituições estão oferecendo ali de modalidade. Tanto que a gente viu que da procura, da proposta e efetivação, a gente teve um número bem baixo, até porque o pouco que eu também consegui acompanhar, as taxas de juros praticadas nessa primeira oferta não estão assim atrativas para um consignado. Taxas de 5, 6% de juros ao mês. Professora Cíntia, bom dia, Verena Veloso falando aqui com a senhora. Obrigada por atender ao pedido da Band News. Queria já saber como, na sua avaliação, os juros teoricamente mais baixos desse programa pode afetar o orçamento dos trabalhadores. Você que é mestre em educação financeira, a gente precisa realmente tomar cuidado, né, nesse processo. Exato, a gente tem que ter um cuidado, Verena, porque muitas vezes a gente pensa assim, a taxa de juros mais em conta, né, mais acessível, só que a gente não olha para a taxa, a gente acaba olhando muitas das vezes quem vai fechar, né, um tipo de crédito nesse sentido, muito mais ali para a parcela que vai pagar no mês a mês do que no impacto como um todo. Então, a gente tem que começar primeiramente a entender, antes de tomar qualquer decisão de crédito, é pensar por que eu preciso desse crédito. Não necessariamente porque estão me ofertando um crédito, né, uma nova possibilidade, porque me falam que a taxa é mais em conta, que eu tenho ali que acessar. Então, primeiramente, pensando no nosso orçamento, é entender como que está essa movimentação de entradas e saídas, lembrando que, ao aderir uma modalidade crédito consignado, esse desconto já vai sair ali na fonte do nosso salário, ou seja, no meu mês a mês eu já vou ter um valor menor caindo na minha conta. Então, a gente já tem que, antes de qualquer decisão de novo crédito, olhar a minha situação e qual vai ser a finalidade desse crédito. Eu tenho que ter ali um ponto, né, de início e um ponto de fim. Senão, infelizmente, a gente pode chegar num patamar que nós olhamos hoje para o pessoal que é servidor público, né? Muitas pessoas estão presas nessa modalidade do consignado, fazendo uma dívida atrás da outra, porque não consegue sair dessa estrutura, porque tem essa percepção um pouco errônea de que é um pouco mais em conta, mas se a gente for levar ao pé da letra, não é um crédito assim barato. E tem essa questão, né, professora, é porque muitas vezes parece, como eu não vou ver esse boleto, né, tá tudo bem para mim. E na verdade não, né, como eu pegar
uma comparação aqui com o rotativo do cartão de crédito, as pessoas acabam renegociando esses contratos, né, e fazendo um empréstimo em cima do empréstimo, e quando vê, já nem sabe mais o que está pagando. Tem uma questão também, eu não sei se a senhora concorda, que é o fato do FGTS ser usado como garantia, né, porque muitas vezes as pessoas enxergam o seu saldo do FGTS como um dinheiro morto, é um dinheiro que eu tenho, mas eu não tenho, porque eu não posso usar para comprar uma casa, eu não vou... receber numa decisão, numa demissão, ou eu já aderi lá ao saque aniversário no passado, quer dizer, como eu não tenho dinheiro, eu tenho esse dinheiro e esse dinheiro está lá, não custa nada para mim deixar isso aqui como garantia para eu pegar um dinheiro agora, né, que vai me ajudar agora. Então as pessoas acabam também tendo essa falsa impressão de que o fato dessa garantia ser o seu FGTS, né, você tá mais tranquilo para arcar com essa obrigação, mas não é bem assim também, né? Exatamente. Vamos pensar, Ivan, que a gente, olha que interessante, né? Eu estou pegando um dinheiro que não é meu, então quando eu pego um crédito, um empréstimo, mesmo até, né, antecipação lá do saque aniversário, pagando os juros e deixando um dinheiro que é meu como garantia, que eu não tenho acesso a esse dinheiro. Então, eu não posso acessar esse dinheiro devido às suas regras, mas eu posso usar ele como garantia e pagar juros por isso. Então, isso não é lá legal. Então, eu pago um juros de um dinheiro que é meu, que eu não posso acessar naquele momento que eu preciso, né? Seja a situação que eu esteja vivendo, e ainda vou pagar por isso. E muitas das vezes, quando eu olho para esse FGTS que está lá parado, que eu não consigo usar, eu vou precisar dele, muitas das vezes, naqueles momentos que eu não me preparei. Seja na demissão, mesmo ainda que seja no saque aniversário, tem aquela verba anual que eu possa receber, e a gente acaba ignorando esse valor porque ele está longe, ele está distante, e a gente não traz a importância que é necessário, que eu preciso construir reservas, que seja o meu FGTS, ou se eu não tenho esse FGTS, eu começar a desenvolver isso. Então, primeiro eu buscar ter esse recurso para depois, né, fazer uma construção. O que a gente tem observado, né, eu estou trazendo uma facilidade, não só para as pessoas, né, de poder comparar, ter acesso a não uma instituição que é o que a gente tem hoje, vinculada ali aonde eu recebo o meu salário, mas a diversas instituições, ter uma negociação de taxa, legal, só que também eu estou dando facilidade, né, das instituições financeiras, querendo ou não, nos acessarem, nos ofertarem diversas modalidades, diversos produtos, e com isso a gente não tem nenhuma contrapartida. Eu estou educando essas pessoas para usar esse crédito? Elas sabem como que ela melhor pode utilizar? Então, a gente está trazendo mais ofertas de crédito, mas nenhuma responsabilidade, né, principalmente social, se a gente for pensar, o que pode fazer com que o número hoje que a gente tem de endividamento, inadimplência, tende a aumentar. E a senhora toca nesse ponto, porque quando a gente noticiou e quando viu o lançamento disso, fica parecendo que é algo... É como se fosse uma oferta mesmo, né? De supermercado, né? Pegue já o seu empréstimo, né? Agora você pode. E não era para ser assim, né? E esse é um ponto muito importante mesmo, né? A gente tá liberando, tá no momento, aliás, onde o crédito tá muito mais caro no país, e sem ter o devido pé atrás com quem é que pode. Aí eu queria emendar essa pergunta. A senhora acha que no comecinho falou sobre o aumento do endividamento, né? Esse tipo de juros mais acessível, de empréstimos mais acessíveis, pode aumentar ainda mais esse número? Ou não tem muito a ver uma coisa com a outra? Olha, geralmente o que acontece, né? As pessoas, quando vão buscar algum outro crédito, possivelmente ela já não tem a possibilidade dos créditos existentes, o acesso, seja o crédito no cartão, seja limite do rotativo, seja o empréstimo pessoal, e ela vai tentar alguma alternativa, alguma saída para minimizar a situação que ela está, ou até sair mesmo da inadimplência. Só que o que a gente tem acompanhado, até se a gente for pegar os dados de inadimplência aí dos últimos 3 anos, por exemplo, o mês de janeiro, só tem aumentado de um ano para outro. Isso porque a gente teve medidas até para ajudar, né, a diminuir essa inadimplência, medidas governamental, só que a gente observou que essas medidas é tratar crédito com crédito, e não com mudança comportamental, não com entendimento ali de uma estrutura que faça com que essas pessoas
entenda o comportamento que fez com que ela chegasse naquela situação, até pegue um crédito para sanar ali e resolver, mas o que acontece é eu pego um crédito, não mudei meus hábitos, não mudei minha estrutura orçamentária, não mudei meu comportamento, daqui 2 meses eu volto para a mesma situação. Só que agora agravante, além de eu ter a situação parecida com antes, eu tenho mais uma dívida, que é o consignado, que já desconta na minha folha. Então, mesmo com a questão da taxa mais em conta, essa taxa sempre comparando com outras, se a gente for olhar friamente por ter salário em garantia, FGTS em garantia, ela é alta. Então, a gente tem sim a tendência, infelizmente, de aumentar o número de inadimplência, porque eu não estou mudando o meu modelo, o meu padrão de vida. Eu só estou acessando um novo crédito e para resolver problemas de crédito, de endividamento, não é com mais crédito. E, professora, já pegando esse gancho, quais são as implicações fiscais do empréstimo consignado para os trabalhadores e como elas podem afetar a carga tributária dos contribuintes, especialmente aqueles que estão em grupos menos privilegiados socialmente? Olha, se a gente for pensar, né, friamente, eu já vou afetar ali no meu dia a dia um salário menor que vai cair na minha conta. Então, eu já vou ter que, de alguma forma, reorganizar ali a minha movimentação em relação a isso, né? Então, do meu salário, além dos descontos já existentes, INSS, imposto de renda, eu vou ter mais esse desconto que eu vou ter que ajustar e entender como que eu vou usar esse dinheiro assim que eu recebo para minimizar um pouco esse evento. A gente tem que lembrar que é um dinheiro que vai cair de uma vez, mas o compromisso aí vai ser, pelo que a gente viu, até 96 meses. Então, quando a gente pensa fiscalmente, né, qual é o impacto, no dia a dia, ele vai ter muito mais esse desembolso, essa falta de recursos que a gente acaba observando no contexto do trabalhador, que tem que ter muita atenção. E mais um detalhe: mesmo que eu mude de emprego, mesmo que eu saia, a dívida continua e ela também pode ser migrada. E aí é isso, né, professora? Você tem um cenário onde tudo parece ser promocional, né? Quer dizer, pegue o seu empréstimo agora, porque o nível de emprego tá bom, né? Muito embora a gente esteja falando aí da inflação muito alta, né? O aumento da taxa de juros, né? O Brasil vive um bom momento em relação ao balanço, né, de vagas criadas e pessoas que foram demitidas. Pelo menos o CAGED mostra isso. Então, assim, são sinais de que eu tenho uma estrutura, eu tenho um juros menor, estou empregado, estou com a carteira assinada e aí eu vou lá, porque eu quero fazer alguma coisa. Porque muitas vezes a gente pega o empréstimo para realizar um sonho, para abrir um negócio, né, às vezes é para fazer com que aquilo ali se torne algo no futuro melhor. Outras vezes, como a senhora falou, é para você tentar arrumar sua vida financeira, porque lá atrás você já se ferrou bastante e tal. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Pra gente encerrar essa conversa, já te agradecendo. Não é porque parece que é um cartaz de promoção de supermercado, pega aqui o seu empréstimo com juros menor, que a gente vai entrar nessas, né? Tanto é que os números acabaram mostrando isso. Muita gente curiosa, mas poucos contratos fechados na prática, né? Exatamente. Então, acho que dessa pesquisa, né, das pessoas, foi apresentado ainda, talvez nesse primeiro momento, até um número restrito maior ali de instituições ofertando taxas altas. E quando a gente pensa em pegar esse dinheiro em sonhos, realizar desejos, talvez é parar ali com a família e analisar: será que eu preciso fazer isso agora? Pagar esses juros, pagar esse preço, né? Será que eu não poderia, da mesma forma que eu estou ali pagando as parcelas, e separando esse valor, reservar, que eu consigo realizar até antes, né? Porque eu não vou ter os juros embutido nesse processo, e aí eu posso usar os juros ao meu favor, aproveitar deste momento econômico, para que aquele valor que eu estou ali separando todos os meses, ter juros de uma aplicação financeira e aí realizar meu sonho sem qualquer impedimento, sem qualquer outro risco, e principalmente, né, trazendo uma leveza, que querendo ou não, quando a gente assume dívidas, a gente acaba trazendo um peso, um processo que, inclusive, pode até prejudicar o nosso dia no trabalho, porque o meu foco, a minha intenção está para aquela situação. Então, quanto mais eu puder evitar contrair dívidas, principalmente se for pensando em sonhos, melhor fazer o processo ao contrário, usar como se eu estivesse pagando essas parcelas, mas retendo, guardando, investindo, e realizar esse sonho de maneira planejada e organizada.
Muito bem. Cíntia Sena, professora, contadora, educadora financeira, mestre em educação financeira, conversou conosco aqui na Band News FM. Professora, muito obrigado, viu, pela atenção aqui com o nosso ouvinte. Eu que agradeço o convite e fico à disposição, Ivan, Verena e a todos que estão ouvindo. Muito bom, valeu. É isso, viu, Verena? Muitos ouvintes participando aqui, né? A gente, obviamente, está falando com a professora Cíntia, mas numa questão mesmo de orientação e de entendimento do que é necessário ali, se vale a pena ou não, né? Como que isso implica as suas contas, porque muitas perguntas chegaram no sentido de como eu faço, como é que eu acesso, como é que... Mas é isso, por enquanto está disponível na CTPS Digital, né, que é o aplicativo da carteira de trabalho. Você pode ir lá fazer a sua simulação, solicitar o crédito se for o caso. Ele vai ser avaliado ali pelas 80 instituições financeiras, né, que estão nesse momento concedendo esse consignado aí para o trabalhador privado. Mas fique atento aí, né, ao comprometimento, né, do seu salário, da sua renda, né, em caso de demissão, desconto automático, tudo que pode impactar, né, esse pedido de empréstimo, né, que o ouvinte está falando aqui. O programa começou agora, não é possível ainda avaliar com base em poucos dias. A gente não está avaliando, né, a gente está simplesmente botando uma ideia na sua cabeça de cuidado, né, quando for pegar não só esse consignado, mas qualquer outro tipo de crédito aí nesse momento. Agradeço mais uma vez aqui a professora Cíntia. São 7 horas e 53 minutos. A gente vai para um noticiário local. Já estamos de volta.